Você já se perguntou o quanto custa realmente estudar medicina na Alemanha? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês todos os detalhes sobre os custos que você vai ter como estudante na Alemanha no ano de 2025. O primeiro e maior gasto que você vai ter estudando aqui é o aluguel. O valor do aluguel vai depender realmente de onde e como você mora. De onde, porque se você mora em uma cidade maior, provavelmente o aluguel vai ser mais caro. E se você mora em uma cidade menorzinha, o aluguel vai ser um pouquinho mais barato. O como vai depender se você, por exemplo, quer morar numa residência estudantil. Nesse caso, normalmente você pode pagar um aluguel aí entre 200 e 450 euros. Isso vai depender se você vai morar sozinho. Há algumas residências onde você pode escolher um apartamento para você, um apartamento pequeno, ou se você vai compartilhar com 2, com 4, com 6, com 8 pessoas. Nesse caso, quanto mais pessoas você for compartilhar, mais barato vai ficar o aluguel, claro. Você também tem a opção na Alemanha de morar nos WGs, ou seja, você compartilha um apartamento com uma outra pessoa, mas você não mora numa residência, você tem o seu próprio apartamento e mora com umas outras pessoas. Nesse caso, os valores que você vai ter que pagar, vai rondar aí entre os 350 e 600 euros, dependendo, claro, do tamanho, do número de pessoas que moram e onde você tem esse apartamento. Você também tem a última opção de moradia, que seria alugar um apartamento para você. Você mesmo, você mora sozinho, você procura um apartamento. Nesse caso, normalmente os apartamentos são um pouquinho mais caros e você vai ter que pagar entre uns 500 euros e uns 1.000 euros, dependendo do tamanho do apartamento e da cidade onde você for morar. Lembrando que esse valor normalmente é Kaltmiete, ou seja, você vai ter que pagar um extra pelos gastos de água ou calefação, que normalmente aí varia entre uns 100, uns 200 euros, mas depende também do lugar onde você for morar. Se você pega um apartamento de um quarto só, normalmente você acha aí por uns 500 euros Kaltmiete. Se você resolve pegar um apartamento maior, claro, esse valor vai aumentar. E também em função de em qual bairro você quer morar. Se você quer morar num bairro melhor, normalmente o aluguel também é um pouco mais caro. Mas normalmente ronda aí entre os 500 e 1.000 euros. Dependendo do caso, como eu disse, o valor é Kaltmiete. Pode ser que você precise de pagar os extras para calefação ou eletricidade, por exemplo, que você também paga separado. Nesse caso aí vai em uns 100, 200 euros extras. O segundo ponto é a alimentação. Comer na Alemanha pode ser acessível ou bem caro, dependendo de onde você for escolher fazer as suas compras. Mas normalmente, se você escolhe um supermercado que não é muito caro, um supermercado como Lidl, Aldi, até mesmo às vezes Kaufland, normalmente você pode fazer aí, gastar uma quantidade de uns 200 euros mensais, 300 euros dependendo da quantidade de comida que você compra, da qualidade e do tipo de coisa que você quer comprar. Se você compra coisas normais, tipo verdura, carne, você vai gastar aí aproximadamente uns entre 200 e 300 euros por mês, sendo 300 euros realmente bastante. Nós gastamos, por exemplo, aqui em casa a gente compra realmente muita coisa, compramos carne, compramos peixe, normalmente não os peixes congelados, mas compramos realmente um peixe fresco e nós gastamos normalmente aí uma média de, por mês, uns 200 por pessoa. Para as pessoas que não compram tanto, que por exemplo, se você está no início estudando e você passa mais tempo na universidade, pode ser que você não precisa de comprar tantas coisas e pode ser que, então, nesse caso, seja para você um pouco mais barato e você consiga aí por mês 100 e pouco, 200 euros. Você também tem a opção de comer na universidade. Algumas universidades, ou quase todas, têm Mensa, que seria a cantina da universidade. E nesses lugares você normalmente consegue comida aí por uns 2 euros o menu, ou seja, uma sopa, salada, comida e sobremesa. Normalmente aí por entre uns 2 euros e uns 5 euros, dependendo da universidade e da quantidade de comida. Existem, por exemplo, na Universidade de Heidelberg também tem a opção de você faz, por exemplo, comida a quilo, você prepara a sua própria salada, pesa, depois paga. Nesse caso, às vezes, é até um pouco mais caro, mas a qualidade é um pouco melhor do que a comida da Mensa. Se vocês têm interesse em saber como funciona uma Mensa, deixa aqui nos comentários, eu posso fazer um vídeo curtinho mostrando para vocês como é a Mensa, por exemplo, do meu hospital, aonde eu estudo.
Outra opção que também é muito mais barata do que comer na mesa seria você cozinhar na sua casa e você levar para o hospital. Se você já estiver na rotina do hospital, se você ainda estiver no início, na fall clinic, você também pode levar, mas normalmente nem todos os lugares têm o micro-ondas. Para as pessoas que já estão dentro do hospital fazendo aulas ali, pode ser que você encontre mais facilmente um lugar onde você possa esquentar a sua comida e assim também fica um pouco mais barato. O terceiro ponto, que além de caro, é também obrigatório, é o tema que nós já falamos muito por aqui, que é o seguro de saúde. Na Alemanha, seguros de saúde são obrigatórios, você precisa de pagar. Se você vem como estudante até os 30 anos, você paga normalmente aí uns 100, 120 euros por mês para o seguro público, que esse seguro normalmente te dá direito a tudo. Em alguns casos, você precisa de pagar uma quantidade também, uma porcentagem, vamos dizer assim, por exemplo, se você for, não sei, fisioterapeuta ou algum tipo de médico específico, pode ser que você tenha que pagar um pouco mais também, uma porcentagem, pelo tratamento recebido. Se você tem mais de 30 anos, normalmente, como eu já comentei em alguns vídeos, esse seguro, o valor passa de 100 a 250, 300 euros ou até mais. O público, você tem a opção também de, nos 30 anos, quando você fizer 30 anos, passar para o particular. O seguro particular, normalmente, há várias opções. Você pode pagar mínimo aí 100 euros, mas tendo em consideração que se você usar os serviços durante um ano, você vai ter que pagar uma quantidade estipulada no ano. Por exemplo, você paga todos os meses 100 euros, mas você tem, por exemplo, um Selbstbeteiligung de 1.000 euros, o que significa que os primeiros 1.000 euros que você tiver que pagar em contas, você paga, o resto paga o seguro. A não ser que você tenha que ir para o hospital, você tenha que ficar no hospital. Nesse caso, o seguro paga tudo, você não precisa de pagar nada. Você tem a opção também de pegar o seguro particular e não ter que pagar essa quantidade enorme de 1.000 euros ou 500 euros ao ano. Nesse caso, você pode escolher, eu não quero pagar nada, mas pode ser que então por mês você tenha que pagar uns 200 euros ou um pouco mais, em função do seguro, em função também dos serviços que você queira ter. Por exemplo, se você quer, por exemplo, ir para o hospital, se você está no hospital, tem um quarto só para você, ou se você quer que o chefe te atenda, tudo isso varia o preço. Mas o mais barato seria aí uns 100 euros por mês, que você teria somente esse seguro particular, mas caso você precise realmente de mais alguma coisa, você teria também que pagar extra por isso. Ou seja, se você não tem problemas de saúde, não é uma má escolha pegar os 100 euros por mês. E normalmente, se você não usa esse seguro durante o ano, alguns seguros te devolvem também uma quantidade no final do ano, como agradecimento por você não ter usado. O nosso quarto ponto é o transporte. Se mover na Alemanha pode ser barato ou um pouquinho mais caro, em função, claro, também da universidade onde você está. Algumas universidades oferecem um semester ticket, de forma que você não precisa de pagar pelo transporte e assim fica tudo muito mais barato. Há algumas universidades que já não têm esse semester ticket, de forma que você mesmo precisa de pagar por ele. E você tem agora, por exemplo, na Alemanha, a opção para essas pessoas que não têm esse semester ticket, tem o Deutschland Ticket, que ele custa 58 euros no ano de 2025 por mês, e você tem direito a usar os trens ou o transporte público em todo o país. Ou seja, você pode pegar um trem de uma cidade para outra e não há nenhum problema. Isso está tudo dentro desse valor. A única coisa é que você só pode pegar trens regionais, você não pode pegar os ICEs, que são os trens rápidos. Esse ticket não conta. Mas se você simplesmente quer se mover na cidade ou às vezes ir em uma cidade vizinha, esse ticket pode ser uma boa opção para você. Você também tem a opção de pegar os tickets normais das cidades, por exemplo, não sei se você mora em Berlim, você tem os tickets de Berlim, A, B, C, AB, dependendo da zona onde você for morar, você pode escolher por zonas também. Você também pode simplesmente pagar por cada viagem, caso você não use muito o transporte público, mas aí vai ficar um pouco mais caro. Normalmente, por viagem, você
precisa de pagar um ticket aí, uns 3 e alguma coisa, 4 euros, depende da cidade. Eu moro numa cidade que não é muito grande, é uma cidade que sim, não é pequena, mas não é muito grande, e mesmo assim, um ticket somente para ir de um lugar a outro, você paga aí 3,50 € por vez, ou seja, imagina se você precisa de pagar 2 ou 3 por dia, é bastante caro. Lembrando que normalmente esses tickets que você compra, ele tem uma duração normalmente de 1 hora, ou seja, você pode trocar de trem sempre que seja numa mesma direção e seja dentro desse tempo estipulado. Você também tem a opção de comprar uma bicicleta. Há algumas universidades que dentro do preço da matrícula inclui também o uso de bicicletas, que tem bicicleta na rua. Não todas têm isso. Caso na sua não tenha e você goste de usar a bicicleta, você pode comprar a bicicleta. Há bicicletas aí baratinhas por 50, 100 euros, 200, e você pode comprar uma bicicleta, e na Alemanha realmente muitas pessoas usam a bicicleta, e pode ser também uma boa solução no seu caso. Outro ponto seria internet e celular. Em alguns lugares, quando você aluga apartamento, por exemplo, em residências, ou até mesmo em alguns VGs, já tem o preço, ou seja, já tem internet dentro desse apartamento, já vem incluso no preço, mas pode ser que você precise de pagar, caso você, por exemplo, alugue apartamento sozinho. Normalmente você pagaria aí entre uns 35 e 40 euros por mês para internet em casa, ou se você quer, por exemplo, um celular, há algumas tarifas, dependendo da companhia que você for escolher, algumas tarifas aí por chamadas, mensagens e internet, 10 gigas, por exemplo, você paga aí uns 10 euros por 4 semanas. E cada 4 semanas você pagaria esses 10 euros e assim vai renovando. E realmente o serviço não é ruim e eu particularmente não considero muito caro pela qualidade do serviço, tendo em conta que normalmente o celular você vai poder usar não só dentro da Alemanha, mas em qualquer país da União Europeia você não vai pagar mais por isso. É uma vantagem muito grande também para quem pega um celular aqui, caso você queira viajar, por exemplo. Outro ponto seria material didático e taxas para a universidade. Como eu já comentei em alguns vídeos aqui, o valor da universidade varia muito em função da universidade e também se você é europeu ou não é europeu. Ou seja, você pode pagar entre 60 euros por semestre em algumas universidades, podendo chegar até 1.500 euros em outras universidades por semestre, claro. Além disso, você também precisa, em alguns casos, gastar dinheiro com material didático. Isso normalmente não é tanto, dependendo da universidade. Há algumas universidades que eles até mesmo te dão já tudo em papelzinho, mas é possível que você precise de gastar dinheiro com alguma plataforma para estudos ou algum aplicativo, por exemplo, que você queira usar para aprender. Normalmente as universidades pagam uma plataforma para os estudantes, mas a universidade escolhe qual a plataforma eles querem pagar. Então, pode ser que a universidade pague uma plataforma, mas você goste de outra. Então, pode ser que você vai precisar, então, de pagar por essa plataforma, caso você queira estudar com essa plataforma, que normalmente é recomendável usar uma delas, porque elas te preparam muito bem para as provas do Staatsexamen. Em geral, algumas plataformas têm aí o valor de uns 100 euros por ano. Depende da plataforma, algumas têm um valor um pouco mais alto, porque tem mais serviços também. Mas, em geral, a mais famosa, que é que muita gente aqui usa, ela custa 100 euros por ano, e você tem acesso a todo o material durante um ano inteiro. Por último, nós temos outros gastos que normalmente as pessoas esquecem, mas que também são importantes, que você vai precisar também de pagar, que é, por exemplo, o imposto por rádio e televisão. Eu já comentei em algum vídeo sobre isso. Você precisa de pagar o imposto, não importa se você use o rádio ou a televisão ou não, você precisa de pagar por este serviço, por esse imposto, que é pago normalmente por casa, e o valor é de 18,36 euros no ano de 2026 por mês. Ou seja, você vai ter que pagar todos os meses esse valor. Você pode pagar também por trimestre, por ano, mas não modifica o valor, sempre é o mesmo, 18,36 por mês. Você vai ter que pagar isso por casa, ou seja, se você mora sozinho, você vai ter que pagar mais. Se você mora num VG, ou seja, se você compartilha com outras pessoas, vai ficar mais barato, porque esse valor vai ser dividido por todas as pessoas que moram na casa.
mas vale a pena lembrar que você vai precisar de pagar isso. Você também vai ter gastos com o visto, caso você não tenha um passaporte europeu. Você vai precisar de pagar o visto a primeira vez para vir para a Alemanha, ou seja, a primeira vez que você for tirar o visto de estudante, já seja no seu país, ou seja, no Brasil, ou até mesmo se você já estiver na Alemanha, você vai precisar de pagar primeiro esse primeiro visto e também depois, todos os anos, ou cada 2 anos, em função de qual título você tenha, você vai ter que pagar aí os seus 100, 100 e pouco, pelo seu Aufenthaltstitel, ou seja, o seu, que vem a ser o cartãozinho de residência. Você vai precisar de pagar por ele cada vez que você precisar de renová-lo. E isso há que considerar também, claro, é uma vez ao ano, mas mesmo assim é um gasto que você tem que considerar também. Para aquelas pessoas que gostam de fazer exercícios, que gostam de academia, também você tem a opção aqui de academia. Normalmente você pode encontrar academias por 30 e poucos ao mês, chegando até 70, 80 euros por mês, as mais caras que tem mais opções. Você também pode olhar, caso você tenha menos de 27 anos, normalmente algumas academias que te dão também um desconto por ser estudante. E eles estão sempre fazendo ofertas também, então assim, você pode dar uma olhada, encontrar qual é a mais barata. Lembrando que normalmente na Alemanha você tem que fazer um contrato. Algumas oferecem a opção de você pagar por mês. A questão é que esse valor vai ser muito mais caro. Outra opção, se você faz um contrato de 1 ano ou 2 anos, o valor mensal é mais barato, mas você precisa de pagar durante todo esse período. Então fique atento na Alemanha quando você for fazer um contrato, leia bem, entenda bem, para você não estar pensando que você está fazendo um contrato que você pode cancelar todos os meses, pode ser que você vai ser obrigado a pagar 1 ano ou 2 anos. Então fique atento nisso também. Bom, agora me conta, você achava que era mais caro ou mais barato estudar na Alemanha? Deixa aqui nos comentários e conta também se alguma coisa, algum dos pontos que eu comentei, chamou a sua atenção, se você achava que algo era mais caro ou algo era mais barato do que eu falei. E se esse vídeo te ajudou, não esqueça de deixar o seu like e compartilhe também com aqueles amigos e familiares que possam ter interesse em vir estudar na Alemanha. E muito, muito, muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.